Lendo a Bíblia. Hoje nós vamos estar lendo em Gênesis 50, a lamentação por Jacó e seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos o embalsamaram em Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falai aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultará. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: sobe a sepultura, o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e cavalo, e concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal que está além do Jordão, fizeram um grande, gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra dos cananeus o luto na eira do espinhal, disseram a este: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenaram, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efron o Heteu, em frente de Marre. José anima seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostaram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de teu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão,
a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Agora nós vamos estar lendo em Lucas, o capítulo 6, a qual diz: Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu num sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, e as comiam. E alguns dos fariseus que disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhe disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhe: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele e os curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A eleição dos 12. E aconteceu, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, e a quem deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, o que foi o traidor. O sermão da montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, uma grande multidão do povo, e de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima, e de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir, serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem, e quando vos separarem de vós e injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas.
Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que lhe pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se a fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperar tomar e receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não considereis, e não sereis considerados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida e recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Os discípulos não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem avidimam uvas dos abrolhos. O homem bom de bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque estava firmada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa.